Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está falando que é o Lucas. Vou comentar aqui, né, fazer um vídeo aqui sobre o balanço da equipe do Palmeiras, né, o atual campeão paulista 2023, e um pouquinho assim sobre valuation, né? Então, pô, quanto que custaria, né? Quanto que valeria a equipe o Clube Palmeiras ali, o departamento de futebol do Palmeiras, tá? A análise de balanço, né, vai ser um pouco na ótica de crédito, né? Então a gente vai observar um pouquinho sobre fluxo de caixa e endividamento, e no final a gente vai fazer um valuation e comparar um pouquinho sobre um valuation que uma consultoria especializada em futebol, em finanças para futebol, fez dos clubes brasileiros, tá? Então tem lá Palmeiras, lá todos os clubes, o valuation dessas equipes, tá? Então, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre as principais métricas aqui que a gente tirou do clube aqui, tá? Então, o EBITDA de 178 milhões, tá? Um EBITDA bem interessante, né, para uma equipe. O nível de alavancagem, tá? Que é a dívida líquida. Dívida bruta menos caixa dividido pela proxy de caixa da empresa, né, do clube, que é o EBITDA, tá? Então, pô, quantas geração de caixa a empresa precisaria para pagar a sua dívida, né? Então, aqui no caso, o Palmeiras, 0,67, bem ok, tá? Muito bom, né? O número mágico é 3, né? 3 vezes, né? Então, até 3 vezes tá ok. E aqui tá 0,67, então tá bem bacana. E fluxo de caixa operacional, né? O clube gerou ali 102 milhões de reais, né, em 2022. E cobertura de juros, aqui tá até errado, tá o EBIT, mas é o fluxo de caixa operacional que eu coloquei, né, que é outro indicador. Fluxo de caixa operacional dividido pelas despesas com juros duas vezes e meia, tá? Então, Palmeiras gera ali de fluxo de caixa operacional duas, duas e meia vezes, né, 2 vezes e meia a sua despesas com juros no DRL que tem, né? Que é despesas com juros de pagamento de empréstimos e financiamento. Tá? Então, aqui eu coloco, né? Eu falo que o Palmeiras hoje é o quarto maior clube assim torcida, né? Aproximadamente 18 milhões de torcedores, tá? O clube começou a se reestruturar em 2013, tá? Em 2012 houve a queda no brasileiro, né? E a partir de 2013 começa uma reestruturação do departamento de futebol e das finanças do clube, com o presidente Paulo Nobre, injetando ali, se não me engano, 160 milhões de reais na época para limpar o balanço, dar fôlego para o clube, né? Em 2014 o clube sobe, né? Sobe em 2013, 2014 joga brasileiro, né? Mas um ano bem sofrido assim para o clube. E depois quando se reinaugura a Arena, né? Que é outro vetor de crescimento de receita, né? O clube em 2015 tem a Arena, tem a patrocinadora Master chegando também, né? E isso acaba impulsionando ainda mais a estruturação, injetando recursos ali, enfim. O Palmeiras começa a partir de 2015 trilhar ali o caminho que segue até hoje de conquistas, enfim, e sendo um modelo de negócio para outros clubes também, tá? Então o clube possui hoje uma média de faturamento de 700 milhões, tá? Esse faturamento ele foi crescendo ao longo dos anos, tá? E o faturamento, né, dos clubes de futebol eles depende muito também dos resultados dentro de campo, porque tem muitas receitas que são atreladas a premiações, a questão de premiações, né? A questão, pô, o clube tá bem, acaba vendendo mais sócio torcedor, enfim, né? Então, muitas receitas são atreladas ao desempenho do clube, tá? E acaba tendo uma variabilidade um pouco maior, que um ano o clube vai bem, outro ano ele não pode atingir aqueles resultados que atingiu no ano anterior, enfim, ter queda de receita. Por isso que é bom, às vezes, até fazer uma segregação de receitas recorrentes para a receita ali de fato que teve, né? Que tem ali as premiações, aquelas receitas mais variáveis, tá? Endividamento do clube mostra-se bem estável, né, em relação à sua própria caixa, como eu falei, 0,67. E um ponto de atenção que eu comento aqui, depois eu vou até comentar, né? Pontos positivos, então, o bem estruturado em todos os setores, né? Isso reflete resultados esportivos, gestão profissional, tudo que vem gerando bons resultados de fluxo de caixa operacional e endividamento bem controlado, tá? Pontos de atenção, tem um carrego de giro, né? O clube em 2022, né, ele vendeu mais atletas, ele acabou tendo também essa questão, só que ele aumentou muito contas a receber dele, tá? Então ele teve um carrego de giro um pouco maior, ele teve que drenar mais fluxo de caixa, né? Cerca de 34 milhões ele teve que gastar mais para manter sua operação em relação ao anterior, né? Então, por isso que a gente viu muito assim o presidente falando, né, sobre pô, fluxo de caixa, mas não é um time rico, mas é um time equilibrado, e tal. Não daria para fazer algumas contratações, enfim, porque contratações, está falando de saída de caixa, está falando de investimento. Quando você fala investimento, pô, você está aumentando, por exemplo, você vai trazer um cara renomado com salário alto. É mais ali um peso que você tem no fluxo de caixa ali
mensal do clube, a cada 30 dias tem que pagar o salário do cara, né? E às vezes a receita não cai em 30 dias, cai em 60, cai em 80, que a gente vai ver aqui. Né? Então, o ponto de atenção foi que o clube de 2021 para 2022 teve uma necessidade de giro um pouco maior, drenou mais fluxo de caixa, tá? Teve uma queda ali porque aumentou muito o prazo de contas a receber, né? Então, começou a receber, por exemplo, venda de jogador no maior prazo, enfim. Em contrapartida, contratou também pagando a prazo maior, esticou bem o prazo, contas a pagar, tá? Mas em relação ao anterior, teve essa necessidade de giro de 34 milhões a mais, teve que drenar mais fluxo de caixa, tá? E com isso, né, você teve ali, por exemplo, antecipações ali de patrocínios, que era de 2023, antecipou uma parte para 2022, para manter as operações de fluxo de caixa. Isso também é normal na empresa, tá? Existem essas questões de antecipação, enfim, coisa normal, mas que é um ponto de atenção, assim, se o clube ele continuar, muito isso pode crescer, mas ele acaba necessitando muito de giro de caixa ali, poderá muito fluxo de caixa na operação. O EBITDA, então, 173, 178 milhões, projetado para esse ano de 173. A dívida líquida ali de 0,67, né, projetado de 0,98. Margem EBITDA de 22,5, projetado 20% para 2023. Margem EBITDA bem, bem bacana aqui, tá? Palmeiras aí, tirando fluxo de caixa operacional. Né? E aqui é um ponto interessante que, né, o Palmeiras gerou de EBITDA, que é uma proxy de caixa, não uma geração de caixa, não uma proxy, 178 milhões, e o fluxo de caixa operacional de fato foi 102 milhões. Então, grande parte do EBITDA do clube ele se converte em fluxo de caixa, isso é um ponto bem bacana. Par de receitas, né? Pô, a gente viu uma receita crescente ao longo dos anos, né? De 503 milhões em 2017 para 856 milhões em 2022. Faltou deflacionar esses valores, tá? Que é valores nominais. Em 2021, a gente viu um pico de receita de 991 milhões, quase um bi, devido que o Palmeiras teve duas Libertadores no mesmo ano, tá? Libertadores de 2020 fechou em 2021 e o Palmeiras no final do ano ganhou outra Libertadores, né? Então, teve uma premiação bem robusta em 2021, né, que é bem fora da curva, né? Por isso que inflou bastante os resultados de 2021. 2020 foi a pandemia, né? O clube ainda conseguiu faturar 558, também muito em função das premiações, né? O Palmeiras 2020 ganhou aí 3 títulos. 2019, 641 milhões, o Palmeiras na média fatura aí de 650 milhões, 750 milhões, tá? Então, o ano que vai melhor, ele acaba passando ali a faixa dos 800 milhões de receita. O receita por tipo, né? Então, aqui a grande dificuldade dos clubes hoje, né? O grande desafio dos clubes é conseguir aumentar participações de receitas recorrentes, né? Para que não dependa apenas daquelas receitas que vêm de premiações ou de quando o clube vai bem, tá? Então, a ideia dos clubes hoje é fidelizar os seus clientes, que são os torcedores, e conseguir manter, ter uma recorrência de receita ali que não dependa apenas da fase do clube, né? Que o clube ele consiga rentabilizar outras fontes de receita, tá? Porque, por exemplo, você pegar na Premier League, se não me engano, os direitos de transmissões eles são divididos igualmente, e os clubes que têm maiores torcidas, enfim, eles acabam rentabilizando o seu negócio com outras fontes, né, que não dependem apenas do direito de transmissão, né? Por isso que a nova liga, a nova liga que tende a sair daqui a uns anos, se sair, ela tenta prezar um pouco isso, né, a divisão das receitas igualitárias, né, e os clubes maiores, eles provavelmente eles conseguirão mais receita, dado que eles vão trabalhando um pouco melhor nessa questão, tá? Então, as receitas iguais, divisão de direito de TV, e os clubes maiores, consequentemente, terão mais receitas em outras fontes ali, que não dependem apenas de direitos de transmissão, tá? Só um ponto aqui, em 2021, 27% da receita foi de direito de transmissões, 2022 caiu para 22%, publicidade caiu também, né? E a arrecadação de jogos aumentou, né? Porque voltou o público. Sócio torcedor também aumentou de 2% para 6%. Enfim, as premiações caíram de 29% para 12%, né? Mas chegou em menos finais, né, em 2022. Na questão, então, que eu falo aqui, as receitas são crescentes ao longo dos anos. As receitas possuem variações, né, devido ao impacto de premiações. Em 2022, houve redução dos custos e despesas, que é o SG&A, e as despesas crescentes a níveis bem estáveis, tá? Então, o clube ele consegue ali manter a sua estrutura de custos e despesas bem organizada, tá?
Sobre diversificação de receitas eu comentei, né? Dentre diversificação de receitas, direitos de transmissões e patrocínio representa a maior parte, o torcedor vem aumentando a participação e agora que o clube tem uma boa fase, esse número tende a aumentar no balão de 2023. No demonstrativo de resultado aqui, né, faturamento aqui em 2018, 653 milhões, foi para 790 milhões em 2022. SG&A, 303 milhões, 303 milhões em 2018, foi para 289 milhões. O Palmeiras conseguiu enxugar, né, despesas ali. Aqui o custo, né, estou falando de um clube de futebol, o custo aqui eu coloquei o custo do departamento de futebol do clube, tá? Então, quanto que custa o departamento de futebol? Embaixo, em SG&A, despesas administrativas, eu coloquei ali as outras despesas que o clube tem, né? Então, despesas com jogos, com sócio-pagante, enfim, né? Essas outras questões. Então, a folha salarial, se a gente for aqui do futebol, aqui, né? De 339 milhões em 2021 foi para 322 milhões, né? Então o clube ele conseguiu enxugar a folha salarial. A gente vê isso, né? Porque o Palmeiras hoje ele utiliza bastante a base, de futebol, base, né? Então, jogadores de base sobem com salário menor, eles tentam, conseguem manter o nível de futebol, né? Então, o Palmeiras hoje ele não gasta muito com medalhões, tá? Então, os jogadores da base hoje vêm suportando a equipe profissional ali, né? Que faz com que tenha essa diminuição na folha salarial do profissional. Agora chegou aí alguns reforços, tal, né, que irá aumentar essa folha salarial. Enfim, mas o Palmeiras trabalha um pouco mais dessa maneira. É que o análise de balanço, né, que tem um balanço ativos, passivos aqui do clube, fechou com 11 milhões de posição de caixa em 2022, em contas a receber. Lembra que eu comentei lá que o giro aumentou na cidade de giro. Se a gente observar que o contas a receber, que crédito a receber, venda de jogador, direito de transmissões, o Palmeiras tinha essas questões, 89 milhões a receber. É dinheiro que, pô, ele poderia ter em caixa, mas ele não tem. Ele tem para receber esse dinheiro, então não tem em caixa. Eu tinha 89 milhões em 2021 e esse número aumentou quase 100 milhões, foi para 187 milhões em 2022. Então, pô, ele começou a receber, alongou o prazo de recebimento, ele começou a demorar mais para receber esse dinheiro. Em contrapartida, né, o contas a pagar dele aqui, que era de 183 milhões, foi para 248 milhões. Então, ele também conseguiu alongar prazo. Então, ele compra jogador, ele não compra pagando à vista, né? Ele consegue alongar prazo, né? Então, ele demora um pouco mais para receber o dinheiro, mas ele também demora mais para pagar, né? Então, não teve uma questão de, pô, você está demorando muito para receber, você está pagando primeiro o cara, né? Você está pagando primeiro, depois você recebe esse dinheiro aí de alguma venda que você fez, de algum direito de transmissão. Não, o Palmeiras consegue alugar o prazo, né? E consegue, a grande questão é que ele piorou nessa questão do quando receber, né? Ele deu mais prazo, né? Por exemplo, ele está demorando mais para receber o dinheiro. Então aqui a gente tem as margens, né? Então margem EBITDA aqui de 22% em 2022, como eu comentei, bem interessante, né? As margens EBITDA aqui, exceto 2020, o Palmeiras é bem ok. A cobertura de juros, que é o EBITDA ali, dividido pelas despesas financeiras também 1,4, né? Então é bem bacana. Fluxo de caixa operacional dividido pelas despesas financeiras também 2,5, bem bacana. Índice geral de 1,10 aqui, bem estável, tá? Questão de fluxo de caixa, né, que é algo que mata qualquer clube de futebol aqui hoje, né? Então a gente viu, eu vi uma entrevista recentemente pro São Paulo, né, o presidente de São Paulo falou, não, questão de fluxo de caixa, né, pô, vai vender o Antony lá pro Manchester United por 100 milhões, o São Paulo ia embolsar uma puta grana, e cadê esse dinheiro, pô? Se você vende de um atleta, você tem ali um direito a receber de um atleta, ele está no seu contas a receber. Um dia você pode receber esse dinheiro, você não recebeu, você não tem dinheiro em caixa. E a cada 30 dias você precisa pagar a folha salarial ali, né? Então você precisa girar receita diariamente para que você consiga lidar com o seu fluxo de caixa diário, né? Então isso que acaba, muitos clubes acabam se perdendo, né? Ou às vezes o torcedor também não entende essa questão e também acho que não é obrigação entender, né? Fluxo de caixa, né? O Palmeiras possui então uma boa geração de fluxo de caixa, né? Em 2022 gerou 102 milhões. Teve impacto negativo na necessidade de capital de giro, né? Então o Palmeiras ele drenou mais fluxo de caixa em 2022. A gente consegue verificar aqui, né? 2022 a gente pega, para a gente saber o fluxo de caixa operacional, a gente pega o lucro líquido 18 milhões, soma de volta a depreciação, depreciação é só um efeito contábil, não é efeito caixa, não tem série de caixa, então
18 milhões mais 118 milhões, menos ou mais a variação da cidade capital de giro, ou seja, quanto o clube ele gastou mais de caixa em relação de um ano para o outro, né, nas contas operacionais. No caso do Palmeiras aqui, ele drenou mais 34 milhões de fluxo de caixa em relação a um ano, né? Então, pô, a gente consegue ver isso aqui, né? Pô, contas a receber era 89 milhões, subiu para 87 milhões. Tô dando um prazo, tô 100 milhões a mais ali, eu tô demorando para receber esse dinheiro. Em contas a pagar contrapartida, eu tinha 183 milhões, subiu para 248 milhões, né? Então eu alonguei também o prazo de pagamento. Só que a gente, quando vê aqui, a necessidade de capital de giro, em 2021 foi menos 90 milhões, né? Ou seja, o Palmeiras ele meio que conseguia se financiar com terceiros, né? Então ele alongava prazo de pagamento, ele pagava na vista o dinheiro e tal. E em 2022 ele continua ainda conseguindo se financiar via terceiros, em contrapartida caiu de 90 milhões a necessidade de giro negativo para menos 55, ou seja, ele teve que drenar mais 30, ele teve que drenar 34 milhões de custo de caixa negativo, nessa variação, né? Variou 34 milhões e 388 que vem para cá, né? Que é a variação de quanto variou de um período para o outro, ou seja, se o sinal está negativo é que ele drenou esse valor de caixa, né? De um ano para o outro. Se ele tinha ali menos 90, né? Que ele tinha um prazo ali bem esticado, ele recebia antes, né? Em 2022 é o contrário, ele aumentou o prazo de recebimento, ele conseguiu aumentar o prazo de pagamento, mas em relação ao anterior, ele drenou 34 milhões de fluxo de caixa, tá? CAPEX, né, que empresas é o investimento em bens ali, imobilizar e tal. Aqui para o clube de futebol, estou adaptando, né? Então, estou falando investimento em base, investimento em aquisição de jogador. Quanto o clube está investindo no seu futebol, né? Que é o principal produto aqui do clube, né? Questão do futebol. Quanto está investindo, em 2022 investiu 145 milhões. Captação de empréstimos, né? Ou pagamentos, né? Então, de forma líquida, o Palmeiras ele captou no mercado 32 milhões de reais, né? Então, também vem ali ele captou recurso ali, principalmente ele pagou dívida com a patrocinadora Master, né, amortizou dívida com ela, enfim, e fechou o caixa ali em 11 milhões. Essa questão de fluxo de caixa é um pouco complexa às vezes de entender, tá? Aí, assim, entender que as notícias que saem, né, até a presidente ela fala, pô, o Palmeiras hoje não é um time rico, ele é um time equilibrado, enfim, mas que existe esse problema de fluxo de caixa, acontece que é normal, tá? Essas questões, a ideia do clube é sempre tentar receber o mais rápido possível e pagar o mais, alongar o pagamento o maior prazo possível, né? E o Palmeiras ele conseguiu alongar prazo, só que em 2022 ele acabou cedendo mais prazo de recebimento, isso tem impacto também em venda de jogador, pô, o salário dos times que vêm da Europa, por exemplo, não vai pagar o cara à vista, vai pagar uma parcela agora, outra parcela daqui a 6 meses, um ano, enfim, né? E isso entra no conto recebeu, porque ele tem a receber, mas não tem aquele dinheiro em caixa, só que o problema é que você tem que pagar as operações ali diariamente, né? Pô, tem jogo, tem que pagar ali os caras ali que trabalham no jogo, folha salarial a cada 30 dias, não pode atrasar o salário, enfim, né? Então, às vezes o clube ele precisa ali se ajustar nessa questão, né? Chegamos aqui à principal parte, que é a valuation e as premissas do valuation que a gente criou aqui, né? Para realizar o valuation, a gente precisou projetar o fluxo de caixa livre da equipe do Palmeiras e depois, né, trazer esse fluxo de caixa projetado para valor presente, descontando seu custo de capital. O custo de capital, se não me engano, deu 15,59% ao ano. Para esse exercício, então, a gente projetou um crescimento de receita ali de 10% até 2027, depois o crescimento de mais 3% na perpetuidade, tá? Como as receitas possuem grande variedade e tal, a gente colocou uma projeção ali, sei lá, IPCA, né? Por exemplo, IPCA mais 4%. Então, a gente espera que o clube ele consiga repassar, né, a inflação mais o crescimento real ali. Então, como o clube vai crescer, a gente entende que o custo ali de despesa pessoal deve aumentar, o clube vai estar investindo mais em atletas, na sua comissão, né, que nem, por exemplo, renovou com o Abel Ferreira com um novo salário, né, um salário maior, enfim, isso impacta em despesas pessoais. E o SG&A, quando é pior também, a gente acredita que, pô, o clube está vencendo e também está investindo ali na estrutura, né, na estrutura ali, por melhorias, enfim. Prazo de recebimento aqui, né? O que eu comentei para vocês do fluxo de caixa, né?
O Palmeiras ele tinha um prazo de recebimento de 20 dias, em 2018 foi para 34 dias, demorou mais para receber. Aí em 2020 demorou um pouco mais ainda para receber, 62 dias. Aí em 2022 caiu, 2021, né? Para 35 dias, recebeu mais rápido que no ano anterior. Só que daí de 2021 para 2022 o clube foi receber em média 87 dias o prazo de recebimento, né? Então aumentou esse prazo, né? Deu mais prazo para os seus clientes, ou ali, por exemplo, uma venda de jogador que compõe grande parte do valor do que vamos receber do clube, né? Que vai ser pago a prazo, ali um prazo maior. Então a gente projetou que esse prazo de pagamento vai ser de 45 dias, né? Ele vai conseguir reduzir esse prazo então, para 45 dias. E o prazo de pagamento permanece 124 dias. Ele vai conseguir manter ali, alongando o prazo dos seus fornecedores. E o CAPEX, né, que é o investimento, né? Investimento, a gente entende como eles podem manter o prazo do ano investindo 140 milhões de reais aí nos próximos anos. Então, a gente chega aqui, né, no valor da empresa aqui, né, de 900, quase 1 bi de reais, nessas premissas que a gente utilizou, tá? Então, o fluxo de caixa descontado, ele é um método muito sensível aos inputs que você coloca, tá? Então, a gente colocou uma receita aqui de 10%, tá? É impossível você gravar isso. Pô, como é muito difícil projetar quanto de receita o clube vai ter até 2027, tá? O ideal era você pegar uma receita não recorrente, uma receita recorrente ali e tal. Mas, pô, aqui a gente está projetando um crescimento de 10%, ela piora nas margens, né? Entendendo que o clube vai crescer receita, o clube vai ganhar alguns títulos ali, e para isso ele vai precisar investir mais ali, despesas pessoais com salários, renovar contratos, enfim. Né? Então, a gente chega no valor do clube aqui de 999 milhões de reais, quase 1 bi o valor. Aí a gente soma o caixa, né, do clube, que é 11 milhões, e a gente tira a dívida de 60 milhões aqui, né, que dá igual o equity value, né, o valor do equity ali de 850 milhões de reais. Então, o fluxo de caixa do clube, né, varia 850 milhões. Pô, se fosse ali 1 milhão de ação no mercado, daria ali 8,51 por ação. Né, se o clube ele abrisse ali, por exemplo, 1 milhão de ação. E aqui do lado eu falo 1 milhão de ação ali negociada no mercado. Daria 8,51. E a matriz de sensibilidade, né? Pô, qual que é o valor do equity aqui se o meu custo de capital cair, né? Pô, eu acho que a taxa de juros vai cair, a pré-longa que eu coloquei aqui vai cair para 12,50 e, pô, acho que a receita não vai crescer 10%, vai crescer 15% nos próximos anos. Aí esse valor, ele sobe para, né? Ele sobe para 1,5 bi, né? Então, pô, esse fluxo de caixa, ele não vai render, ele não vai gerar ali 850, o valor do clube aqui do Palmeiras não é 850 milhões. Se ele crescer 15%, o custo de capital cair para 12,5, dado que a pré-longa ali está caindo e tal, pô, o clube ele vai valer 1,500, 1,500, né? Esse é tipo, juros subiu para 16,5, a receita vai crescer aí 15%, um bi 100, né? Então, aqui é uma matriz de sensibilidade para a gente entender, né? Dado que as variáveis vão se movendo, quanto que de fato vale o clube aqui, né? O fluxo de caixa do Palmeiras. Eu estou falando de fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa livre do Palmeiras. E aqui, se tivesse ação negociada, quanto cada ação valeria, né? Então, dado que vai crescendo a receita, a ação ela vai valendo mais, né? E o custo de capital vai caindo, a ação vai valendo mais também. Bom, para finalizar aqui, o último slide aqui, né? Pesquisei sobre a metodologia do Sport Value, né? Que é a consultoria que faz esses valuation aí dos clubes que a gente vê, né? É bem legal. Até recomendo vocês acessarem o site lá. A gente tem aqui hoje, né, que ele faz o valuation total do Palmeiras de 3,4 bi e do Flamengo de 3,7 bi, né? E o valor tirando a dívida 3 bi do Palmeiras e do Flamengo 3,5 bi, né? O Flamengo e o Palmeiras ali são os clubes mais valiosos do futebol brasileiro. A gente tem um Corinthians também que tem um potencial ali pô, de massa de torcida, né? Mas que tem dificuldade de rentabilizar isso. Tem questão de fluxo de caixa também, que nem eu falei para vocês, né? O fluxo de caixa que, pô, de pagamento de parcela do estádio, por exemplo, que drena um fluxo de caixa do clube, né? Então aqui a gente tem aquele mesmo o valor da empresa de 990 milhões, mais o caixa menos dívida. E aqui na metodologia eles falam que utilizam ativo circulante, né, para fazer o valuation. Ativo circulante, que é o circulante caixa e tal, e imobilizado.
Daí ele pega o potencial o valor da marca, né, para fazer esse valuation, potencial de mercado consumidor do clube, índice de potencial, tal. Aí o que eu pego aqui? Eu pego quanto o clube ele investe em jogadores de futebol, então eu pego o gasto que o clube tem no departamento de futebol, né, eu pego isso, e as receitas oriundas da marca, né, eu também pego essa receita para colocar aqui no valuation. Aqui, então, no meu caso, aqui embaixo, tentando aproximar desse modelo que ele fez aqui em 2021, se eu não me engano, esse modelo. E jogadores, né, ativos e intangíveis, eu pego aqui o valor do plantel, então eu peguei lá no Transfermarkt, o valor atual de mercado da equipe do Palmeiras, tá? Se não me engano, está errado alguns números lá, mas beleza, né? Eu peguei só para jogar esse exemplo aqui. Então, o valor do plantel, né, eu peguei lá, e o valor gasto na formação na categoria de base, eu peguei também. E direito esportivo, eu pego também as receitas ali que tem participações, premiações, enfim. Aqui é só uma ideia de tentar aproximar um pouco do valuation que eles fizeram lá. Então, eu peguei isso, então aqui é o modelo que a gente fez lá atrás, né, que deu o equity de 850 milhões, só que eu adiciono aqui o imobilizado 707 milhões, o valor de mercado do Palmeiras 154 milhões, gastos em base, cara, que eu acho, se eu não me engano, é em euros, tá? Então a gente teria que até mudar, eu acho que vai bater lá o valor, porque a gente está falando aqui de euros. Então, aqui, pessoal, para a gente mostrar aqui, fiz uma correção, né, correção aqui. O valor que eu peguei lá no Transfermarkt estava em euros, tá? Eu coloquei em euros aqui, mas eu multipliquei pelo euro hoje, aí só para a gente pô, ter uma noção aqui. Então, né, aquele Equity Value lá que é 850 milhões, mais o imobilizado, né, que ele fala aqui, mais o valor de mercado de jogadores, né, que é 849 milhões de reais, tá? 151 milhões de euros, se não me engano, gastos em base, né, receita de competições, receita da marca, investimento no departamento de futebol, isso faz o Palmeiras hoje o valuation do Palmeiras de 3,334 bilhões de reais, tá? E o bem legal é que esse estudo que ele fez em 2021 deu 3,21 bi de reais, tirando a dívida aqui, tá? A gente já faz aqui, a gente tira a dívida, né? Mas, pô, a gente está falando aqui de 2021, se eu não me engano, né? 2022, 2023, tá? A gente está fazendo esse estudo em 2023, né? Enfim, bem interessante, tá? Essa metodologia, né? E, pô, aplicando aqui, você vê que o valor quase bate, né? Então, se o Palmeiras fosse vendido, tá? O clube de futebol do Palmeiras, departamento de futebol, fosse vendido, né? Eles teriam que pagar ali 3,3 bi de reais para comprar o Palmeiras, tá? Então, hoje o Palmeiras é um dos clubes mais valiosos. Se eu fizer um valuation aqui do Flamengo, provavelmente vai dar bem maior, tá? O Flamengo hoje tem uma torcida muito grande, né? Enfim, gera muita receita, tá? Enfim, é um time também aí que tem um forte investimento no futebol aí. A gente viu também as contratações nos últimos anos e é os que vem ali junto com o Atlético Mineiro também, só que o Atlético Mineiro tem uma estrutura um pouco diferente, né? Mais gente injetando dinheiro ali no clube. Basicamente é isso, o valuation, né? Então a gente tem um valor que é projetado os fluxos de caixa, né? Ao valor presente, 999 milhões. A gente adiciona o caixa, tira a dívida, dá o equity ali o valor, o valor do fluxo de caixa livre ali, né? O equity, que é o livre para o acionista, no caso, né? Se a gente tivesse 1 bilhão de ação, essa ação ali valia 8,51. Aí, fazendo a metodologia que a gente viu aqui em cima, né, adicionando então imobilizado, valor de mercado de jogadores, gasto em base, receitas de competições, receitas da marca, né, e investimento em departamento de futebol, a gente teria um valor segundo essa metodologia aqui, de 3,3 bi de reais, né? Bem interessante. Então, o Palmeiras, né, com o futebol ali valia 3,3 bi. Beleza? Esse foi o estudo que eu resolvi trazer aqui para vocês. Ficou até um pouco longo, tá, essa análise, mas pô, acho bem interessante essa questão de gestão ali, né, financeira aplicado a esporte, beleza? Grande abraço, espero que tenham gostado. Qualquer sugestão aqui, ou se quiser algum outro clube, podem falar aí que a gente tenta fazer, beleza? E é isso. Valeu, um grande abraço, tchau.